Estão vendo a tela aí direitinho? Sim, João. Beleza. Sim. Então, vamos abri-la mais aqui, olha. Então, tá certo, gente. Perfeito. Maravilha. Gente, então, o nosso título, esses são os desafios da música ao vivo, nesse momento, né? Nós estamos vivendo dessa pandemia. A música, não a música ao vivo, mas a música tem sido uma grande salvação, junto com as artes em geral, para uma série de dificuldades que as pessoas têm tido nessa pandemia. Mas o nosso assunto aqui é a questão da música ao vivo, que tem dimensões bem diferentes do escutar música, né? Então, o Tarcísio já falou, já fez aí essa menção. Esse programa nosso é um programa de saúde do músico, ele faz parte do programa de atenção integral à saúde do artista, ligado ao SEST, né, que é o Serviço Especializado de Saúde do Trabalhador, aqui do Hospital das Clínicas, né, da UFMG, ligado ao SUS. E eu só queria chamar a atenção de um aspecto importante, é que nós temos, fazendo parte do grupo desse ambulatório, nós temos 4 profissionais de saúde, né, do núcleo central, que nós temos vários outros que atuam quando são chamados para isso, né, como consultores. Nós temos 4 profissionais de saúde, 2 terapeutas ocupacionais, 2 médicos, e temos uma participação fundamental de um músico presente sempre lá no trabalho e de vários outros músicos que atuam como consultores. Nenhum profissional conhece mais a própria profissão, né, do que o próprio, né? Então, o músico é fundamental na assistência à saúde do músico. Só quero chamar a atenção disso, porque isso é um aspecto muito relevante desse ambulatório nosso. Muito bem. Hoje, gente, nós estamos, né, essa pandemia da Covid, ela foi decretada, esse é o termo mesmo, né, como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, em 11 de março do ano passado. Houve um decreto, se é que a gente pode chamar isso, né, ou uma comunicação oficial, tornando a infecção pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, né, SARS-CoV-2, dando a ele esse caráter pandêmico, quer dizer, algo que se disseminou pelo mundo inteiro. E só para a gente ter uma ideia, esses números que eu trouxe aqui são números mundiais de ontem, dia 3/10/2021. Nós estamos com 1 ano e 7 meses, né, desse momento, quase 1 ano e 7 meses. No mundo inteiro, até ontem, tinham sido registrados 219 milhões, 400 e tantos mil casos de Covid. 219 milhões de casos. Isso custou a vida de 4.547.782 pessoas ontem. Isso é um número chocante em si, né? Mas, ao mesmo tempo, por uma sorte enorme que houve aí nesse eventual desenvolvimento dessa pandemia, nós conseguimos rapidamente, o mundo conseguiu rapidamente vacinas, e até ontem tinham sido aplicadas 6 bilhões, 300 e poucas mil doses de vacina no mundo. 6 bilhões de doses. E até ontem estavam registrados 2 bilhões 682 mil, que mais uns quebrados, de pessoas completamente vacinadas. Esses números são números interessantes da gente pensar neles, ficar com isso na cabeça, para a gente ver a dimensão desse problema que nós estamos vivendo. E existe um outro aspecto que eu quero chamar a atenção também, que é bastante curioso, é inédito na história. Essa doença, né, a Covid, que é a Coronavirus Disease, né, Covid-19, porque já houve outras doenças por coronavírus antes, ela representa o maior experimento científico da história humana. Nunca se estudou e nunca se publicou tanta coisa relativa a uma doença quanto nessa época. Só para vocês terem uma ideia, nesse período, né, de 1 ano e 7 meses, tem sido publicados uma média de 28 mil artigos por mês sobre a doença.
Aqui nós não estamos considerando a qualidade do artigo, não é o nosso objetivo aqui, mas tem sido publicado no mundo 28.000 artigos por mês. Isso é alguma coisa assim inédita na história humana, né? Nunca houve algo com esse nível de estudo e de investimento. Houve também uma tremenda sorte, aqui não há outra palavra, por ter sido possível o desenvolvimento de vacinas num tempo tão rápido. Para vocês terem uma ideia, aí, isso com o microfone aberto, por favor. A AIDS fez 40 anos e até hoje não foi possível desenvolver uma vacina, nem a dengue. Então, acima de tudo, houve uma sorte extraordinária em se conseguir essa vacina, que, sem dúvida alguma, está representando um grande alento dentro dessa perspectiva. Muito bem. Quais são os pontos importantes que eu quero tratar aqui para que a gente discuta os desafios da música ao vivo nessa pandemia, nesse momento dessa pandemia? Gente, hoje está bem claro, até o momento, pelo menos, né, que os coronavírus eles são transmitidos de uma pessoa para outra, principalmente por gotículas respiratórias e por aerossóis. Nós vamos fazer uma rápida discussão para isso ficar claro o que é uma coisa e o que é outra. Esse esquema aqui é interessante, olha, as gotículas respiratórias, nós vamos ver aqui algumas características delas. Elas são formas de transmissão do vírus de uma pessoa para outra no curto espaço, poucos metros. Já as microgotículas, que caracterizam o aerossol, elas são transmitidas de uma pessoa para outra a distâncias muito maiores. Muito maiores. Existe uma terceira forma que parece não ter grande importância, embora em situações especiais, e aí os músicos têm uma questão importante, que é o compartilhamento de instrumentos de sopro, que isso pode ser um problema importante, que são os chamados fômites. Fômites são qualquer objeto inanimado que é capaz de abrigar germes durante um certo tempo. Aqui tem um exemplo, nesse desenho, a pessoa foi muito feliz aqui de colocar um telefone celular, que é uma coisa que é muito trocada entre as pessoas. O contato físico de uma pessoa com a outra, das mãos, por exemplo, pode, em circunstâncias muito especiais, transmitir o vírus também. Mas isso é excepcional, muito diferente da transmissão por gotículas e da transmissão pelo aerossol. Qual que é a diferença, gente, importante de uma coisa para outra, da gente ver isso aqui? Quando a gente respira, fala, tosse ou espirra, a gente expele gotículas e aerossóis. A grande diferença, os dois, tanto as gotículas quanto os aerossóis, são constituídos de água, secreções das vias aéreas e micropartículas do ar. A grande diferença é que a gotícula respiratória, ela é cerca de até 1000 vezes maior do que o aerossol. Então, ela é muito pesada, embora ela seja uma coisa muitíssimo pequena, gente, uma gotícula respiratória tem poucos milésimos de milímetro, mas ela é suficientemente grande para cair no chão rapidamente. Diferente do aerossol, são partículas muito menores, até 1000 vezes menores do que as gotículas, e que ficam no ar mais tempo, dependendo da ventilação. Isso é um ponto muito importante, muito importante que a gente vai discutir. As gotículas e os aerossóis são as duas principais vias de transmissão do vírus de uma pessoa para outra. Isso é uma fotografia célebre que está circulando até hoje, né, na internet, uma técnica de se fotografar isso. Só a pessoa espirrando, eliminando, sem força de dispersão, bilhões de gotículas sob certos aspectos, saem no espirro. E a gente vê aqui como que muitas das gotículas caem rapidamente para o chão. Enquanto os aerossóis, que são essa coisa mais fininha, eles ficam no ar.
a distância de uma gotícula que ela percorre no ar antes de chegar no chão, raramente passa de 2 metros. Já um aerossol, ele se espalha por até 8 metros da boca da pessoa ou das vias aéreas da pessoa. Essa é uma questão muito importante. O aerossol é muito pequeno. Um exemplo ótimo de aerossol é a fumaça do cigarro, por exemplo, ou um cheiro forte. O cheiro se propaga muito mais. Se você ventila o ambiente, ele desaparece rapidamente. O aerossol é muito leve e ele é rapidamente retirado do ambiente se você ventila o ambiente. Então, essa diferença é uma diferença chave para a gente entender os desafios da questão da música, a música ao vivo nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, gente, numa única respiração com a boca aberta, uma única respiração, a gente libera cerca de 50 gotículas. Uma única respiração. Quando a pessoa está falando, ela libera cerca de 500 gotículas respiratórias por segundo. Não existe uma estimativa, porque não é possível, é da ordem assim, de milhares de vezes mais os aerossóis que são expelidos, porque eles são muito pequenos. Quando a pessoa grita ou canta, isso é muito importante na nossa discussão aqui. Esse número de partículas aumenta muito, passa para 2.000 partículas, em torno disso, gotículas por segundo. Uma tosse elimina cerca de 3.000 gotículas, uma tosse. E elas saem bem rápidas, uma velocidade de cerca de 80 km por hora. E um espirro elimina cerca de 30.000 gotículas, um único espirro, numa velocidade muito grande, da ordem de 300 km por hora, por isso sai muito longe a gotícula. Isso é muito importante, gente. O canto elimina gotículas semelhante ao grito. Só para vocês terem uma ideia, tem sido feitos muitos estudos. Isso aqui é um cantor dentro de um bloco cirúrgico, cantando num receptor aqui de partículas e de gotículas, que estão sendo mensurados por um sistema de medidas aqui. Existem vários estudos nesse sentido, como existem também estudos referentes a instrumentos de sopro, como aqui no caso, essa saxofonista está usando aqui o saxofone diante também de um captor aqui de partículas, que está sendo também medido o fluxo. Esses estudos foram feitos, têm sido feitos em ambientes estéreis. Isso aqui é uma sala de cirurgia na Inglaterra, que foi usada e é usada para esse tipo de estudo. Gente, para que ocorra uma infecção, duas coisas são necessárias: um número de vírus e um tempo. Hoje, se trabalha com essa ideia de que a dose mínima de vírus, se é que a gente pode usar, isso é uma ironia, né? Seriam 1.000 partículas virais. E o tempo mínimo de exposição a essas partículas virais é em torno de 5 a 10 minutos de contato contínuo com fluxo viral. Esse é um problema extremamente comum, por exemplo, dentro de ambientes fechados, dentro de um ônibus, dentro de um lugar fechado, com pessoas próximas umas das outras. Esse fluxo, com certeza, atinge esses limites aqui. Quantas partículas virais, aqui não são gotículas, viu, gente? Quantas partículas virais são liberadas por uma pessoa infectada pela respiração, pela fala, pela tosse ou pelo espirro? Olha, uma pessoa infectada, respirando normalmente, expele 20 a 30 partículas virais por minuto. Ela está apenas respirando. Quando ela está falando, passa de 20 a 30 para 200 a 300 partículas virais por minuto. Quando essa pessoa está gritando ou está cantando, do ponto de vista respiratório, as duas coisas são equivalentes, você passa a ter ali aquela dose mínima de vírus, 1.000 partículas virais por minuto. Uma única tosse forte ou um espirro, aqui principalmente o espirro,
libera 200 milhões de partículas virais. Vocês veem a diferença de uma coisa com a outra, como é o risco do espirro ou da tosse forte é muito maior do que a pessoa cantando e falando. Essas palavras aqui, gente, são palavras-chave na transmissão da Covid-19. Distanciamento. Quanto mais próximo a pessoa estiver da outra, mais infectável ela estará. A existência ou não de barreiras de proteção, máscaras, a higiene das mãos, e a gente vai discutir isso depois, é uma coisa bem menos importante, mas de alguns obstáculos de acrílico, esses face shield, biombos de acrílico, tem uma importância muito menor do que as máscaras, mas sempre tem alguma ajuda em cima das gotículas, não dos aerossóis. E a ventilação. Pouca ventilação, muita transmissão. Pouca distância entre as pessoas, muita transmissão. Ausência de barreiras de proteção, muita transmissão. Esse é um gráfico clássico. Aqui nos interessa ver o que é verde é muito seguro, o que é vermelho é muito arriscado. Olha, aqui essas colunas são sempre ambiente externo bem ventilado, ambiente interno bem ventilado, ambientes mal ventilados. Esse lado de cá, muita gente junta, aglomeração. Esse lado de cá, poucas pessoas juntas. Vamos pegar os extremos aqui. Um ambiente externo bem ventilado, com pessoas em silêncio, o risco de transmissão é baixíssimo. Mesmo um ambiente interno, que tem uma boa ventilação, também é pequeno, desde que seja em silêncio, né? Se um ambiente mal ventilado, ainda em silêncio, a transmissão é pequena. Mas no grito ou no canto, o ambiente sem aglomeração, mal ventilado, passa a ter uma transmissão, vamos chamar de média. Com pouco tempo que uma pessoa tenha contato com a outra. Se o tempo é longo, já passa a ter um alto risco de transmissão comparado com esse aqui. Então, olha, o extremo aqui, ambientes com muitas pessoas, ambientes internos mal ventilados. O risco é enorme, enorme de transmissão. Então, essas palavras, gente, são palavras-chave, absolutamente importantes nessa nossa discussão. Existe um detalhe importante quando a gente trata de obstáculos, de barreiras de transmissão. No caso aqui, as máscaras. Se uma pessoa, esse lado de cá, representa pessoas infectadas. Esse lado de cá, a pessoa que não está infectada. Elas estão próximas, com espaços menores que 2 metros uma da outra. Uma pessoa infectada, tossindo, espirrando, falando alto, cantando na frente da outra, o risco é muito alto de transmissão, se elas não têm máscara. Você observa aqui uma coisa fundamental. Se a pessoa transmissora não tem máscara e a pessoa receptora tem máscara, o risco diminui, mas diminui menos do que se a pessoa transmissora usa máscara. A máscara, talvez, seja mais importante para evitar a transmissão do que a recepção. Embora, com as duas com máscara, o risco é muito baixo. Então, as barreiras de transmissão são fundamentais. A gente vai fazer uma breve discussão sobre o tipo das máscaras. Gente, a música ao vivo. Eu estou imaginando as duas situações mais complexas. O canto e os instrumentos de sopro. Não há, até hoje, indícios de que o instrumento de sopro a pessoa transmita muitas gotículas, principalmente instrumentos de metal que são muito longos. Então, eles diminuem muito o fluxo de ar dentro do instrumento. Agora, o canto, sim, ele é um grande transmissor, se a gente partir do princípio de que a pessoa que está cantando está infectada, evidentemente. Então, olha, a música ao vivo, em interiores,
espaços interiores, espaços estreitos, restritos, com aglomeração e com exposição longa, é um risco muito grande. Já a música ao ar livre, ou pelo menos em espaços amplos e ventilados, com baixa densidade de pessoas, gente, isso é muito importante. A proximidade das pessoas é menor e uma exposição mais breve, se possível, o risco é muito menor. Então, as nossas velhas palavras-chave: ventilação, barreiras de transmissão e tempo de contato. São coisas extremamente importantes nesse sentido. Aqui uma discussão sobre as máscaras. Existe uma frase que eu gosto muito: qualquer máscara é melhor do que nenhuma máscara. Mas as máscaras de tecido, caseiras ou de tecido, elas são sabidamente menos eficientes do que as máscaras cirúrgicas, são triplas, 3 camadas, mesmo as máscaras de tecido de 3 camadas. E essas chamadas máscaras N95, ou PFF2, né? PFF2 chama protetor facial frontal 2, que é o nome que é usado aqui no Brasil. Essas máscaras, mas principalmente essas máscaras, essa é uma diferença importante. A máscara N95 tem uma diferença importante da máscara cirúrgica. Elas são constituídas de um tecido, que chama TNT. É o tecido não tecido, é muito curioso esse nome. Isso aqui é uma microfotografia, um grande aumento desse tecido, esse emaranhado de fibras. É muito parecido com o aglomerado que faz madeiras. Então, você tem fibras em todas as direções. E essas máscaras, elas protegem por 2 razões importantes. A primeira, elas protegem fisicamente. As partículas grandes, gente, grande para nós aqui é 1 milésimo de milímetro, viu? Os vírus estão mais para cá, né? Elas protegem fisicamente, como filtro. Também as de tecido protegem. As partículas muito pequenas, elas trombam com o ar. Muito curioso isso, chamado, todo mundo se lembra disso do colégio, né, do movimento browniano. E elas se movem erraticamente no meio da máscara e colam na máscara, feito que fosse uma teia de aranha. Mas a máscara tem uma outra característica fundamental, as N95, que elas são eletrizadas. Elas recebem uma carga elétrica nas suas fibras, são chamadas de eletrotetos, né? Essa carga elétrica, ela faz com que as partículas de médias que passariam direto por ela, elas não são grandes o suficiente para trombar nas fibras e não são pequenas para sair esbarrando por esse movimento. Mas quando elas passam próxima da fibra, isso aqui é uma fibra cortada no meio, né? Elas aderem na fibra por essa corrente elétrica, por estática. É uma coisa muito parecida com uma teia de aranha, né? As máscaras cirúrgicas não são eletrizadas. Essas máscaras N95 são eletrizadas. Daí um cuidado fundamental com as máscaras N95. Elas não podem ser lavadas, não podem ser limpas com álcool. Elas, para serem usadas de novo, têm que ser deixadas ao ar livre, se possível, com uma corrente de ar boa. Se você coloca álcool na máscara N95 ou lava com sabão, você tira essa eletricidade estática dela e ela perde a sua principal função diferencial das outras máscaras. Então, isso é muito importante, gente. Essas máscaras efetivamente protegem muito mais, porque elas têm esses 3 papéis, o papel de filtro, esses 2 papéis, desculpa, e o papel eletrostático. Essa aqui é um filtro muito melhor do que as de tecido, mas não tem a função eletrostática. Então, por isso é que os profissionais de saúde, que estão em ambientes altamente contaminados pelo vírus, sempre utilizam esse tipo de máscara. E no caso desses profissionais de saúde, as máscaras devem ser descartadas e incineradas, como são em hospitais. Porque elas ficam com os vírus nelas, embora eles vivam pouco,
na máscara, mas eles estão aqui presentes. E vale lembrar, novamente, nunca lavem essa máscara, nunca joguem álcool nessa máscara. Essa é uma máscara descartável, deve ser usada e descartada. Ela não deve ser usada mais de uma vez, a não ser que você usou durante um período muito curto. Principalmente porque todas as duas máscaras, quando molhadas pela própria respiração da pessoa ou por suor, perdem muito da sua capacidade filtrante. Isso aqui é uma curiosidade, ainda não está no comércio. São máscaras projetadas para cantores. São máscaras que têm uma distância muito maior, a ponta da superfície da máscara é o rosto. Esse aqui é um cantor que ele participou, né, de um trabalho, Ivan Johnson, e a voz, eu já tive oportunidade de ouvir a voz dele através dessa máscara. Isso aqui é um sensor, viu, gente, de partículas, para poder ver a eficiência da máscara. E têm sido feitas e pensadas máscaras para instrumentos de sopro, máscaras para flauta. Isso aqui parece um trompete, né, ou um trombone. Máscara para o trombone aqui, ó. Deixam de ser coisas um pouco exóticas nesse sentido. Essa, inclusive, é uma máscara de tecido, mas são experimentos. Ainda não existe alguma coisa definida sobre essa questão. Nem para máscara de canto, nem para máscara de instrumentos de som. Esses protetores faciais, eles são enfeites, viu, gente? Absolutamente inúteis. A não ser para partículas que a pessoa elimine aqui, ela mesmo para aqui no enfeite. Isso fica muito bonitinho, uma moça tão bonitinha feito essa aqui, né? Mas isso é inútil. Eles não têm função, são espaçados longe do corpo. São enfeite facial. Esses biombos que têm sido usados em orquestra e os face shield, aqueles biombos frontais, eles podem ter alguma finalidade para evitar gotículas de uma pessoa para outra. Mas eles não definitivamente são inúteis para os aerossóis. O aerossol, a solução para o aerossol é a ventilação. É alguma coisa muito importante. Então, gente, quais são as palavras-chave na prevenção da Covid? Todo mundo sabe isso muito bem hoje. Distanciamento. Uso de barreiras de proteção eficazes, principalmente máscaras. A higiene periódica das mãos é fundamental. As barreiras de acrílico, muito discutíveis a função delas. Ventilação. Ambientes ventilados, pessoas distantes, o risco é muito baixo. Mesmo que você não use máscara, um cantor não vai usar máscara. Mas ele pode, seria interessante que a pessoa que produzir um show cuidasse dessa distância. E nós temos dois outros recursos fundamentais hoje. Um é a vacinação. Está relativamente adiantada aqui no Brasil, longe do que ela poderia já ser, né? Mas ela oferece uma proteção coletiva, muito mais do que a proteção individual. E, em algumas situações, a testagem das pessoas para detecção do vírus. Então, esse é um aspecto muito importante. Essas são as coisas muito conhecidas hoje, que a gente reforça aqui. Então, as palavras-chave para o cantor, principalmente, ou instrumentista de sopro: distanciamento, ventilação, barreiras de proteção quando possíveis. Higiene das mãos é sempre possível. E aqui é um detalhe importante, que eu já falei antes, mas reforço agora. Não se deve definitivamente compartilhar instrumentos de sopro de uma pessoa para outra, a não ser com grande higienização desse instrumento. Porque estas situações podem transmitir, como um copo pode transmitir, um talher pode transmitir o vírus ativo. Isso não é uma forma importante de transmissão, mas pode transmitir o vírus ativo. Então, não deve ser compartilhado entre músicos instrumentos de sopro de forma alguma. Um instrumento que não é de sopro, um piano, por exemplo, a chance de contaminação é baixíssima. Ainda assim, não faz mal nenhum limpar o instrumento, né, gente?
velhas coisas conhecidas, álcool, lavar as mãos, e aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe que as pessoas às vezes não se lembram dele. O tempo necessário para que o álcool, tanto líquido quanto gel, ou sabão, inative o vírus, é pelo menos 20 segundos. É muito curto, mas é bom que tanto o sabão quanto o álcool fique pelo menos por 20 segundos nas mãos. Uma coisa extremamente rápida não é interessante. Passar uma aguinha na mão, isso não limpa a mão. E a gente deve lavar a mão, toda a superfície da mão, entre os dedos, para limpar. E essa lavação de mão deve demorar, vamos ser mais generosos, pelo menos 30 segundos, 40 segundos, que é uma coisa muito rápida, muito fácil de ser feita. Eu já estou chegando no final aqui, quero chamar a atenção de um detalhe muito importante. Vários locais medem a temperatura da pessoa ao entrar nesse local. Supermercados, teatros, cinemas. Isso é completamente inútil. Não tem vantagem alguma, mas tem uma desvantagem muito séria. Porque isso dá uma falsa segurança. Pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus. O fato de elas não terem febre não tem nada a ver com elas não transmitirem o vírus. Então, medir a temperatura é um ritual. Existem alguns lugares, outro dia estive num lugar em que a pessoa mediu a minha temperatura a mais de 2 metros de mim. Quer dizer, ela não mediu absolutamente nada, que foi um ato ritual. E isso é considerado uma coisa que não deve ser feita exatamente pela falsa segurança. A pessoa que não tem febre acha que está bem, está tudo bem, então não vou soltar a máscara e tudo mais, né? Isso não tem graça nenhuma. O último comentário aqui, que a gente deve acompanhar esses dados, é o índice de transmissibilidade, ou razão de transmissibilidade, como é chamado o RT. Vocês vão achar também como R0. Um RT de 8, por exemplo, isso uma fake news, por exemplo, costuma ser colocado nesse nível. Uma pessoa manda para 8. As 8 mandam para 8. Essas terceiras mandam para 8 cada uma. Né? Se você fizer 5 réplicas, né, gente? 8, 8, 8, 8 e 8. Aquelas mensagens que chegaram nos 8 primeiros, 5 réplicas depois chegam em 32.768 pessoas. Isso é um RT de 8. Já um RT de 1,8, uma pessoa transmitiu para 100 pessoas, transmitiram para 108, né? E assim, né, sucessivamente, 5 vezes vai chegar em 190, né, gente? Ou 1,1 transmitiu para 19,5 réplicas. Já um RT abaixo de 1, 0,9, em 5 réplicas é 0,59. Quer dizer, o ideal é que o RT seja sempre abaixo de 1, que aí significa que a transmissibilidade está diminuindo. Para vocês terem uma ideia, ontem, o índice de transmissibilidade medido aqui em Belo Horizonte, no dia 3/10, hoje eu não tenho ainda, não vi ainda, 1,01. A doença continua aumentando. Ele já chegou há semanas atrás a 0,9, acho que foi 0,92. Quer dizer, a doença em redução. Com RT de 1,01, 5 réplicas, está 1,051. Quer dizer, 100 pessoas transmitem para 105 pessoas. Acima de 1 é um alerta amarelo, significa que a doença continua nesse momento aumentando. Nós temos tido nos últimos meses, aqui em Belo Horizonte, RTs em torno de 1, algumas vezes abaixo de 1, algumas vezes acima de 1. Então, gente, esses aí são os nossos contatos. A gente deixa isso depois, quem precisar de alguma coisa, né? Eu vou parar agora com a tela aqui e abrir a nossa discussão.